Olá, boa tarde, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre conviver autêntico. Quanto que custa um conviver autêntico? Essa semana, esses dias, eu fiz uma postagem, né? E nessa postagem eu escrevi o seguinte, que se por um lado não conviver deixa a nossa vida mais pobre, conviver usando máscaras nos deixa doente. Por que dessa frase? Porque eu usei como referência, né, a minha vida, a minha experiência. O que eu percebia? Que eu tinha uma certa dificuldade em relação às questões de convivência, né? Porque assim como todos nós, né, geralmente aprendemos ali quando pequenos, quando novos, a usar máscaras, a não ser autênticos, a fazer aquilo que agrada, né? Então, se eu não faço aquilo que agrada o papai e a mamãe, então eu sou menina feia, menina má. Então eu aprendo a agradar, eu começo a utilizar máscaras. E eu vou perdendo com isso a minha autenticidade, porque eu tenho medo que eu sendo a minha verdade, eu não seja amada, eu seja excluída, eu seja rejeitada. Então eu começo a fazer aquilo que está agradando as pessoas para pertencer, né? Então todos nós passamos por essa dinâmica ao longo da vida e vamos aos pouquinhos utilizando as nossas máscaras. E o que acontece é que ao longo da vida, conforme nós estamos utilizando essas máscaras nos custam, né? Por quê? Porque muitas vezes eu faço algo que eu não quero para agradar, para ser amada, para ser aceita. E eu vou falando ali que tá tudo bem, mas isso me custa, porque eu não tô na minha verdade, né? Eu, durante a minha vida, o que eu fiz? Eu me afastei do conviver, porque quando eu ia conviver, eu não sabia fazer um conviver autêntico. Boa noite, bem-vinda, lindona, Conceição. Então, ao longo da minha vida, eu não conseguia desenvolver essa autenticidade. Essa autenticidade é algo que é bem recente na minha vida, né? Algo assim em torno de 3, 4 anos que começou a fazer parte da minha vida, essa preocupação, esse comprometimento em ser a minha verdade, né? Então, até uns 4, 5 anos atrás eu ainda me anulava muito. E faz um tempo bem recente onde eu me comprometi com a minha verdade. Mas como eu vivia uma vida onde nas minhas relações eu não conseguia ser a minha verdade e eu tinha que me diminuir de uma certa forma, o que acontecia? Eu não tinha interesse em conviver. Então eu fui me afastando cada vez mais das pessoas e o círculo de convivência era geralmente o pai, minha mãe, meus irmãos e o parceiro amoroso, né? Muito raro algum amigo, alguém que eu fizesse. Geralmente os meus amigos eram as pessoas do trabalho, então a pessoa que faz o grupo de teatro comigo, que eu era do teatro, enfim, geralmente alguém assim muito do círculo de trabalho. Então eu ia me esquivando de conviver. Então, se por um lado você não conviver custa, né? Então deixa a nossa vida mais pobre quando a gente não se relaciona com as pessoas, quando a gente se isola. Por outro lado, a gente conviver usando máscaras, se anulando, se submetendo, isso deixa a gente doente. E eu fiz essa postagem com esse tema, né? Com essa fala, e teve uma pessoa, a Magda, que ela colocou assim nos comentários, né? Que infelizmente, hoje em dia, a gente tem que achar quem aceita a gente sem máscaras, pois também tem um preço alto ser verdadeiro, né? Que é ser julgado. Então ela trouxe essa reflexão e daí eu gostaria de falar sobre isso, sobre esse assunto hoje, tá? Se por um lado, né, a gente ser a nossa verdade tem um preço, a gente não ser a nossa verdade também tem um preço, né? E qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Então,
conviver com máscara custa, conviver sem máscara também custa. Ser verdadeiro é ser julgado, né? Foi o que a Magda colocou nos comentários. E daí, eu queria compartilhar uma história que aconteceu comigo recentemente. Eu fui na comuna, fui participar de uma prática de meditação e, aliás, era respiração, era o TIR, eu fui ser assistente do Nishok no TIR. E o que aconteceu lá? O Nishok, ele sempre coloca música pra gente dançar antes de iniciar as dinâmicas, né? Então, quando ele coloca, a gente dança, a gente se solta, a gente vive a nossa livre expressão. E eu percebi que conforme ele colocou a música pra dançar, que eu tava ali dançando, ali no meio, toda doida, né? De repente o grupo começou a formar um círculo. Em vez deles estarem no salão, ocupando o espaço, né? De diversas formas, eles começaram a formar um círculo. E meio que eu fiquei ali no meio daquele círculo. E daí eu me senti um pouco constrangida de estar no círculo. E eu sabia que o Nishok ia parar aquele círculo, porque a proposta nunca é fazer o círculo. A proposta é que a gente se espalhe, que a gente ocupe o espaço, que a gente vá para o centro, sabe? Que a gente não fique no mesmo lugar. Então eu sabia que o Nishok, em algum momento, ele ia parar e ia falar, olha gente, vamos tirar esse círculo. Então o que eu fiz? Saí do centrinho ali onde eu estava dançando, fui pro círculo esperando que o Nishok chegasse e falasse lá que era para desmanchar o círculo, né? Isso, eu já frequento lá o espaço, já vamos fazer 9 anos agora em janeiro, então isso já é de praxe. Só que ele teve uma fala que me impactou muito e que tem a ver com o tema da nossa live. Que fala foi essa? Ele falou assim: até quando você vai fazer parte do rebanho? Ele não falou diretamente para mim, ele falou para as pessoas, né? É uma reflexão. Até quando você vai fazer parte do rebanho? Porque as pessoas formam um círculo e você imediatamente se encaixa naquilo que está sendo proposto pela sociedade. A gente imediatamente se encaixa por aquilo que é esperado de nós. Então, não é se você tem um círculo ali e eu estou dançando no meio livre, sendo a minha verdade, né? A Conceição fala assim, para mim ser verdadeiro é ser livre. Exatamente. Mardev, bem-vinda, lindona. Então, se eu tô ali na minha verdade, e daí o que eu faço? Eu saio da minha verdade para me encaixar naquilo que a sociedade está propondo. No caso era o círculo. Então eu vou lá para eu não ser vista, para eu não incomodar, né? Eu saio da minha liberdade. E a gente vai para o rebanho, e é isso que a gente faz na nossa sociedade. A gente tem muito medo de ser a nossa verdade e a gente vai para o rebanho, né? E isso foi muito impactante, porque eu fiquei pensando assim, o quanto que, pra gente não ser julgado, a gente se diminui. Porque veja só, quem me acompanha, né? Aqui a página do Conviver é uma página nova, mas eu já tenho um trabalho, né, como terapeuta tântrica. E eu sempre falo muito sobre essa questão de ser livre, de ser autêntica. E eu sempre acredito que eu estou sendo livre, que estou sendo autêntica. Mas quantas camadas existem por debaixo aqui onde eu não percebo a minha inautenticidade, a minha falta de liberdade? Porque eu que sou tão livre, eu que sou tão autêntica, também me anulei ali, me diminuí e fui para o círculo. Eu também fiz isso. Olha só, né? Eu mesma que falo tanto sobre isso, também fiz isso, também errei comigo. E a minha leitura sobre isso é que a gente se diminui, porque naquele momento que eu saí do centro, que eu tava dançando e eu tava sendo quem eu sou, eu tava sendo livre e eu fui me adaptar àquele círculo, de uma certa eu me diminuí. Eu diminuí a minha potência, a minha verdade, eu me diminuí para caber, para não incomodar. Né? Então, de uma certa forma, quando a gente não tem uma convivência autêntica, porque aquilo não era a minha verdade, aquilo era a minha adaptação. Quando a gente não tem uma convivência autêntica, a gente se diminui para fazer parte, para encaixar, para pertencer, né? Então, essa é uma reflexão que eu quero trazer para vocês, tá?
Então eu percebo que se eu não tô na minha verdade, eu não sou tudo que eu posso ser, eu não sou toda a minha potência, né? E daí eu vou até trazer mais outro exemplo meu, que eu adoro me expor, adoro, adoro contar da minha vida pra vocês. E eu fico pensando assim, se o que o medo do julgamento teria feito comigo se eu tivesse me permitido entrar nessa. Por quê? Porque eu sou terapeuta tântrica, né? E eu tenho um trabalho já de muitos anos e eu sei que o meu trabalho impacta a vida de muitas pessoas. Primeiro porque o Tantra impactou a minha vida, né? Então eu tinha depressão e com 2 semanas de prática de Tantra eu saí da depressão. E de lá pra cá tem sido só transformação atrás de transformação, tem sido crescimento, tem sido empoderamento. E daí esse Tantra que me transformou é o Tantra que eu levo para as pessoas, é o Tantra que transforma, que me empodera, e eu vejo o impacto do meu trabalho na vida das pessoas, e não só porque eu tô vendo, mas porque elas estão me relatando, elas mandam mensagem para mim falando o quanto que o meu trabalho está contribuindo na transformação, o quanto que o meu trabalho está fazendo diferença na vida das pessoas. Só que terapeuta tântrica trabalha com sexualidade, né? Eu faço massagem nos genitais das pessoas, olha só, eu faço massagem nos genitais de homens, de mulheres. E a massagem tântrica, né, ela vai tocar no corpo todo, inclusive no genital. E os benefícios disso tudo tá muito além do sexual, né? Não é? Tá no sexual, sim, né? Porque desenvolve o prazer, a potência orgástica, mas desenvolve a conexão com o corpo, a conexão com o sentir, a conexão com a sua verdade, né? Então o Tantra traz tudo isso, que é um processo de empoderamento, e eu faço isso. Só que se eu não for fazer o meu trabalho, porque eu vou ficar preocupada o que as pessoas vão pensar de mim, porque eu faço massagem no genital das pessoas. Existem muitas terapeutas tântricas que têm medo de se expor, de falar sobre o seu trabalho. Por quê? Porque o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar que eu sou garota de programa, as pessoas vão pensar que eu não presto, não vou conseguir um relacionamento. Então começa a vir um monte de preocupações, um monte de medo, porque você tem medo do julgamento. E daí imagina se eu tivesse com medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar. Se isso tivesse me parado, porque não pense que eu não tive medo. Eu tive medo sim em algum momento, eu tive medo em relação à minha família. Eu lembro que quando eu fazia postagem, eu usava o Facebook, e no Facebook tem uma ferramenta lá que quando você vai postar, você coloca assim, todos os amigos exceto fulano, ciclano, beltrano, né? E quando eu ia postar, eu colocava todos exceto, e eu colocava o nome do meu pai, porque eu não queria que meu pai soubesse que eu trabalhasse. Então eu ia me diminuindo, porque eu tinha medo de não ser aceita, dele parar de falar comigo, dele não me amar mais se ele descobrisse com que eu trabalho, né? Só que daí chegou um momento que eu tive que vencer essa barreira, que foi quando eu montei o meu canal do YouTube. Hoje o meu canal do YouTube tem 120 mil inscritos, então todo mundo sabe com que eu trabalho, toda a minha família sabe com que eu trabalho, inclusive as pessoas muitas vezes me buscam, né, querendo que eu ajude elas, porque elas observam a minha transformação, todos os relatos, né, também de transformações que eu compartilho. Então as pessoas hoje, aquilo que eu tinha medo de sofrer julgamento, hoje muitas pessoas vêm e me buscam, mas eu tive que enfrentar o medo de ser julgada, o medo de perder, né? Isso que custa. O que custa ter uma convivência autêntica, uma comunicação autêntica? Custa a gente correr o risco de tudo isso, de ser julgado, de talvez perder as pessoas, de talvez pessoas não vão entrar na nossa vida porque vão ter algum tipo de preconceito com a nossa verdade. Custa isso. Ok, a gente paga o preço também, né? Tudo a gente paga o preço, como eu falei no começo. Não viver a nossa verdade, a gente paga o preço. Viver a nossa verdade, a gente paga o preço. Qual o preço que você está disposta a pagar, né? Então, qual que é o custo de você não viver a sua verdade? Então, a gente precisa entender que tudo custa, né? E toda vez que eu vou fazer uma escolha, eu vou abrir mão de outra coisa, né? Não dá pra gente ter tudo na vida. Quando eu escolho A, eu abro mão de B. Não,
e é assim a vida, né? Nem sempre a gente pode ter tudo. Então, só que muitas vezes nós não estamos presentes para uma coisa, que quando eu faço aquilo que causa a harmonia externa, o custo é a desarmonia interna. Quando eu faço algo que eu estou preocupada com a harmonia externa, mas eu não estou na minha verdade, o custo é a minha harmonia interna. E muitas vezes a gente vai para um lugar de auto-engano, onde a gente pensa que não custa nada, não custa nada. Então, por exemplo, eu ia na missa com meu pai. Eu sempre fui católica e eu nunca fui católica, né? Eu fiz tudo na igreja, catequese, crisma, primeira comunhão, fiz tudo. Mas eu nunca acreditei naquela crença, eu sempre acreditei em reencarnação. E a igreja católica não acredita em reencarnação. Então eu nunca me identifiquei com aquilo, mas eu ia por causa que meus pais me mandavam. Só que isso quando eu era criança, só que adulta, com 30 e poucos anos, eu ainda ia. Só que hoje, com a minha opinião formada, muitas coisas que o padre falava me geravam um certo incômodo, porque, sabe, batia com os meus valores, batia com a minha visão. Então eu estava num lugar onde não fazia sentido para mim, mas eu ia todo domingo para agradar o meu pai, né? E aquilo me custava, porque eu saía da igreja mal-humorada. E a gente acha que não custa. Que custa eu ir na missa para agradar meu pai? É só no domingo, é só uma horinha. A gente acha que não custa. Só que o meu nível de felicidade diminui, porque o meu bom humor diminui. E isso afeta as minhas outras relações, isso afeta o meu dia, quiçá afeta a minha semana. E quando eu faço isso semanalmente, afeta a minha vida, né? Então tem um preço, tem um custo. A gente acha que às vezes não custa nada, mas custa. Teve uma viagem que eu fiz com os meus irmãos, e eu fui me anulando. E o meu irmão falou, a gente ia ficar 4 dias, meu irmão diminuiu para 2 dias. Eu falei, tudo bem. A gente ia num dia, ele mudou para outro dia, uma sexta. Tudo bem. A gente ia à noite, ele mudou para de manhã. Eu falei, tudo bem. A gente ia de manhã, ele mudou para o meio da manhã. Tudo bem, só que não era o que eu queria. Só que eu falei, não vou brigar por causa disso, né? Não vou brigar por causa disso. E daí eu fui me anulando. Chegou uma hora que aquilo foi se somando. Sabe o que aconteceu? Eu estourei. Eu explodi, eu tive uma explosão de raiva. Do tipo assim, de gritar mesmo, no meio da rua. Tipo, sabe? Gritei, fiquei nervosa e comecei, na hora da raiva, vomitar tudo aquilo que eu estava me anulando. Porque eu não fiquei mais... Eu diminuí os dias, eu não viajei no dia que eu queria, eu não viajei na hora que eu queria, não sei o quê. Comecei a falar tudo aquilo que eu estava me anulando. Por quê? Porque na hora que eu estava me anulando, eu falei, vamos ficar na harmonia, tá tudo bem. Mas aquilo me custou. Aquilo me levou pra raiva. E você acha que tá tudo bem se você não tem uma convivência autêntica, uma comunicação autêntica, mas isso tem um preço. E esse preço pode ser uma explosão de raiva que você pode ter a qualquer momento. Pode ser uma tristeza. Pode ser uma depressão. Pode ser uma doença, um câncer. Toda vez que você abrir mão da sua verdade, isso vai compensar de alguma forma. Isso vai ter um custo, isso vai ter um peso, né? Então, quando você opta pela harmonia interna, isso vai também ter um preço, né? Qual é esse preço? Não é? Será que é possível ter relações de harmonia interna? Será que é possível você ter relações saudáveis mostrando a sua verdade? Né? Eu sou prova viva que tem. Mahadevi, não sei se Mahadevi tá aqui ao vivo, né? Mahadevi, ao conviver, é uma parceria minha com Mahadevi e nossa relação é extremamente autêntica. Nós temos uma relação onde eu mostro a minha verdade e ela mostra a verdade dela. A gente não aceita uma coisa que a gente não quer só para ficar bem uma com a outra. Não, e eu garanto para vocês que nós somos muito diferentes, ao mesmo tempo que somos muito parecidas, por trazermos essa autenticidade. A Mahadevi, olha
quanto relato que somos, e isso fez parte da minha vida, sobre ir na igreja e não acreditar depois nos fundamentos da católica. Exato. Então, e eu e Mahadev, nós vivemos uma relação de comunicação autêntica. Por quê? Eu e Mahadev somos, assim, bem diferentes. Tipo, a gente meio que se completa. Por quê? Porque eu e ela temos uma comunicação muito autêntica, somos muito verdadeiras, mas somos o extremo oposto, porque eu tô no excesso da amorosidade e Mahadev no excesso de posicionamento. Para mim, muitas vezes falta o posicionamento, para Mahadev, muitas vezes falta a amorosidade, né? Então, nós somos o extremo oposto que uma contribui com a vida da outra. Eu contribuo a ela nessa questão de ter uma comunicação mais amorosa e ela me contribui nessa questão de ter mais posicionamento. Por quê? Porque veja só a nossa falta de autenticidade. Eu comecei a observar que muitas vezes o meu excesso de amorosidade é até uma dificuldade de ser autêntica. Porque muitas vezes eu não quero falar tão amorosa. Às vezes eu posso estar até puta e eu falo amorosa, porque eu tenho medo, às vezes, da reação, do quanto que vai me custar isso. Então é um exercício conseguir entrar nesse lugar desse posicionamento, onde eu não preciso ter um excesso de amorosidade, porque eu tô com medo de que o outro vai brigar comigo, de que o outro vai achar ruim. Eu me posiciono. Antes eu nem me posicionava. Então, eu comecei a buscar recursos internos para trazer a minha verdade, para me posicionar. Só que eu me posiciono com excesso de amorosidade. E esse excesso de amorosidade nem sempre é uma verdade, é um medo, tá? O que está por trás disso é um medo. Então, o que acontece é que muitas vezes o medo vai nos parando, né? O medo de não ser amado, o medo de não ser aceito, o medo de não ser respeitado. E isso vai fazendo com que a gente se diminua, porque a gente não consegue se expressar na nossa verdade, tá? Só que isso tem um preço, tem um custo, né? E como eu falei, esse custo pode ser diversas coisas, pode ser um momento que você vai explodir, pode ser uma tristeza, né? Às vezes a vida pode começar a não fazer sentido para você entrar num lugar de depressão, porque você tá num lugar onde você nunca consegue ir para sua verdade, nunca consegue, e daí que sentido tem a vida se você não consegue ir para sua verdade? A Conceição falou aqui, ó, já falei várias vezes que você é doce demais da conta, né, Conceição? Então, é daí eu queria trazer uma reflexão para vocês. Isso aqui, eu li um livro quando eu tinha 22 anos, então faz tempo, porque eu tenho 41 anos, que é um livro chamado assim, O Sucesso é Ser Feliz, do Roberto Chiniachiki. Eu adoro Roberto Chiniachiki. E ele falava uma coisa que eu guardei pra mim e que eu levo na minha vida. Ele falava sobre a diferença entre fé e esperança. Qual é a diferença entre fé e esperança? Quando você tem fé, você confia no invisível. Você faz o que tem que fazer e confia que o melhor vai acontecer. Quando você fica na esperança, você está na expectativa de um determinado resultado. Então você fica esperando algo. Você não está confiando, tem algo ali que você está esperando, você está na esperança de algo que é aquele resultado X. A fé não, você confia que vai acontecer um melhor resultado, você nem sabe, você solta o resultado, você confia que o melhor vai acontecer porque você está fazendo a sua parte. Mas na esperança, muitas vezes você está agindo de uma forma esperando algo. E muitas vezes é o que a gente faz quando a gente não tem uma comunicação autêntica, um conviver autêntico. A gente vai fazendo... Eu sou tão doce, né? Que nem a Conceição falou. Eu sou tão doce, tão amorosa, porque eu tô esperando que a pessoa não se zangue, não se incomode. E daí eu acabo agindo de uma forma que é mais na esperança do que na fé, né? Do confiar. Então, a gente precisa ficar atento para isso, porque é um exercício diário, né? Eu, há muitos anos atrás, a minha autenticidade era zero, porque era só agradar, ir na missa, sabe? É um monte de coisa. Conforme a gente vai percebendo o quanto que está custando isso, a gente começa esse processo de tirar essas camadas e trazer a nossa verdade. Mas, às vezes,
existem camadas mais profundas que a gente não consegue enxergar, ou que às vezes a gente enxerga, mas a gente não tem a força para fazer essa transformação de uma forma imediata. Mas quando você para observar, se você está comprometido com a sua verdade, com você, porque o que é a sua verdade? É você. Então, quando você está comprometido com a sua verdade, esse processo ele vai acontecendo. E quando você olha para trás, passou um ano, você fala, nossa, como que hoje eu já consigo estar muito mais na verdade do que antes, né? Então, é preciso que a gente olhe para as nossas questões. Eu sempre falo uma coisa, que se a gente não olha para as nossas questões, a gente não cresce. Então, a gente precisa olhar para as nossas questões para a gente não ficar também no auto-engano, né? Essa questão que eu trouxe para vocês hoje, dessa minha docilidade, dessa minha amorosidade, foi uma coisa que caiu a ficha para mim esse final de semana. Na segunda-feira eu fiz um curso esse final de semana de comunicação autêntica e eu falei, putz, olha só, tô me enganando, não tô enxergando o que tá por trás disso, né? Então é muito interessante que a gente possa dar os passos e não ter medo de expor até as nossas vulnerabilidades, até expor que eu não sou tão boa, eu não sou boa o suficiente, né? Eu não sou tão boa quanto eu imaginei que fosse, eu não sou tão autêntica quanto eu imaginei que fosse. Ok, então tô olhando para isso, né? Isso é o espaço que traz um laço de confiança, porque cada vez mais eu tô conectada com a minha verdade. E quando eu sou uma pessoa conectada com a minha verdade, todo mundo que se aproximar de mim vai confiar em mim, porque a pessoa sabe que eu sou uma pessoa comprometida com a verdade. É o que acontece comigo e com Mahadevi, né? Como nós somos muito comprometidas com a verdade, a gente se sente muito segura uma com a outra, porque eu posso falar qualquer coisa para ela que ela não vai entrar num julgamento comigo. Ela vai tentar entender. E ela não vai me diminuir por causa de falar que eu tenho que ser algo que eu não sou. Ela não vai tentar me consertar, né? E aí a gente vai criando relações saudáveis, relações de confiança, de segurança, onde eu posso ser a minha verdade, que o outro não vai tentar me consertar, né? Muitas vezes a gente precisa disso. E claro que tem um custo a gente ser, né? Que nem eu tô aqui falando de Mahadevi, que a gente tem essa relação de verdade, de autenticidade e tal. Mas nem todas as relações são simples assim, né? Eu lembro que quando eu decidi que eu não queria mais me anular, que eu queria ser a minha verdade, eu lembro a primeira vez que eu falei um não. Então, foi um amigo, ele me pediu um favor, e se eu fizesse aquele favor para ele, eu ia gerar algum conflito com o meu parceiro, eu era casada na época. E eu não queria gerar um conflito com o meu parceiro. E eu falei não pro pedido desse meu amigo. E esse meu amigo falou que eu fui egoísta por falar não pra ele. E ele parou de falar comigo. Ele parou 2 anos de falar comigo. Agora ele já voltou. Já faz 1 ano que ele voltou a falar comigo. Mas ele ficou 2 anos sem falar comigo. Porque eu falei não pra ele. E ele falou que eu era egoísta, isso e aquilo. Mas sabe... Posso falar a verdade? Eu fiquei tão orgulhosa de mim, porque eu consegui ser a verdade. E quando ele parou de falar comigo, por mais que eu tenha ficado triste, porque ele é um amigo, assim, que era muito importante, falei assim, poxa, mas, tipo, eu quero que ele seja meu amigo e que eu não tenha que me submeter, me diminuir, me entrar numa situação de desconforto para que ele possa ser meu amigo. Se o preço para a gente ser amigo é eu entrar em desconforto, então é um preço pesado, sabe? Eu não quero pagar esse preço. Então eu fiquei assim, sabe, orgulhosa de mim, por mais que tenha tido um custo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que nem sempre a nossa comunicação verdadeira, as pessoas vão amar a gente, nos apoiar e querer que a gente seja a nossa verdade. Muitas pessoas podem ser que vão querer coisas e tá tudo bem. A gente tem que sair desse lugar de querer também cobrar o que o outro pense com a mesma visão que a gente, né? Ao mesmo tempo, eu quero trazer até uma reflexão sobre isso, que é a comunicação autêntica, ela não tem a ver com falar do outro. A comunicação autêntica, ela tem a ver com falar da gente.
Porque eu só posso comunicar autenticamente a minha verdade. Se eu tô falando a verdade do outro, se eu tô falando do outro, eu tô em julgamento, né? Isso é apontar o dedo pro outro e julgar. Então eu nunca sei a verdade do outro. Sabe por quê? Porque existem vários pontos de vista e eu só sei o meu ponto de vista. O ponto de vista do outro eu não sei. Eu sei a minha história que me construiu para ser a pessoa do jeito que eu sou, né? Por que que eu tenho esse excesso de amorosidade e por trás existe um medo de expressar? Por que que Mahadevi tem esse excesso de posicionamento e existe um medo de permitir a amorosidade? Existe uma história por trás que foi construída para que a gente se tornasse quem nós somos. E daí a gente achar que sabe como o outro, você não sabe a dor que aperta no calo do outro. Então quando a gente fala de comunicação autêntica, não é para falar apontando o dedo a verdade para o outro, a verdade do outro, julgando o outro, mas é apontar pra gente a nossa verdade, né? E a gente apontar a nossa verdade é a gente estar conectado com o nosso sentir. Estar conectado com o nosso sentir é estar conectado com o nosso feminino, e quando eu tô falando de feminino, é energia feminina, que homens e mulheres têm energia feminina, né, dentro de si. Então, essa energia de sentir, você se permitir sentir. E esse permitir sentir tem a ver com você se conectar com a sua vulnerabilidade. Se conectar com a sua verdade tem a ver com você se conectar com o seu sentir, e muitas vezes se conectar com o seu sentir tem a ver com você se conectar com a sua vulnerabilidade. E é muito difícil pra gente admitir essa vulnerabilidade, muitas vezes até pra gente mesmo, né? O que dirá pro outro. E pra gente poder seguir, a gente tem que sair do julgamento do que é o certo, do que é o errado, né? A Magda trouxe no comentário, né, que ser verdadeiro é ser julgado. Existe uma coisa que é o auto-julgamento, por causa que muitas vezes tem uma conversa interna que tem a ver com o nosso auto-julgamento. O que é esse auto-julgamento? É que nem eu estava contando no começo da live sobre a questão do ser terapeuta. E se eu, por exemplo, sou terapeuta e eu já tenho um preconceito, o que as pessoas vão achar de mim? As pessoas vão achar que eu sou garota de programa. E alguém fala alguma coisa, eu tô com medo de algo que eu tô pensando também. Agora, quando alguém fala de mim, se eu não tenho auto-julgamento, isso não acontece. Esse medo do julgamento não acontece. Não sei se vocês conseguem perceber, mas, por exemplo, comigo, por eu ser terapeuta tântrica, nunca vem o medo mais das pessoas julgarem, porque eu sei o meu trabalho, eu sei que eu não sou garota de programa, eu sei que eu sou séria. Então eu sei quem eu sou, eu sei a transformação que eu contribuo na vida das pessoas. Então eu não fico com medo. Se alguém falar de mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu tenho compaixão da pessoa, do que ela tá perdendo, assim, do que ela tá presa, no que ela tá presa, que ela tá perdendo nesse lugar de julgamento. Mas eu não tá me doendo o julgamento. Até tem uma outra, eu lembro quando eu era adolescente, eu era do teatro e eu tinha muitos amigos, eu era adolescente, eu tinha muitos amigos adolescentes que estavam se descobrindo homossexuais, né? Então, o que eu observava? Que aqueles adolescentes que assumiam, né, a sua orientação sexual, eles não estavam preocupados com julgamento. Sou mesmo? E aí? Agora, aqueles que estavam com medo de assumir a sua orientação, que tinham medo, se alguém falasse alguma coisa, nossa, era assim, algo que abalava emocionalmente. Então, esse medo do julgamento do outro é porque existe também por trás um auto-julgamento. Porque se não existe esse auto-julgamento, a gente não fica com medo de se expor.
Inclusive, quanto mais a gente se expõe, mais a gente se fortalece, porque se eu tô falando pra você que eu sou isso, você vai falar o que de mim? Se eu tô aqui falando pra você, você vai falar o que de mim? Se eu tô me reconhecendo verdadeira, inteira, né, com todas as minhas vulnerabilidades, você vai falar o que pra mim? Entende? Então, meio que quando você sai do lugar do auto-julgamento, daí você consegue ir para um lugar que é da verdade, porque você não está mais preocupado com o julgamento do outro, né? Então, né, voltando aqui para o comentário que foi colocado, né, na postagem que eu fiz, falando, né, sobre a gente tem que ser verdadeira, ser julgado, né? Então, a gente precisa avaliar o quanto que você se importa com o olhar do outro, né? E a gente não tem que achar quem aceite a gente, né? Porque a Magda, ela coloca assim no comentário, que a gente tem que achar quem aceite a gente sem máscara. A gente não tem que achar quem aceite a gente sem máscara, né? A gente tem que saber quem nós somos, né? Que nós não vamos nos diminuir por causa de outra pessoa. A gente não tem que achar quem nos aceite, né? Porque geralmente a gente faz o contrário, né? A gente usa uma máscara para ser aceito. Daí eu não sou amada de verdade, porque eu pus a máscara, eu não mostrei a minha verdade. Então a pessoa ama o personagem, a pessoa não me ama, porque essa pessoa que eu tô mostrando não sou eu. Então será que se eu mostrar a minha verdade, essa pessoa vai me amar? Será que interessa esse amor que é pelo personagem, não por mim? Será que eu preciso fazer um esforço para encontrar quem me ama de verdade? Porque eu acho que é muito mais esforço usar a máscara para ser amado, usar a máscara para ser aceito, para pertencer, né? É muito, porque é aquela questão da desarmonia interior que a gente entra, né? Então a gente acaba se diminuindo, e quando eu falo em diminuir, tem a ver até com as nossas vulnerabilidades, porque a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade é ok. Agora, quando eu não quero olhar para minha vulnerabilidade, parece que se eu mostro a minha vulnerabilidade, eu sou menos, né? Se eu reconheço que eu tenho uma vulnerabilidade, que nem reconheci aqui uma vulnerabilidade para vocês. Falei, olha, muitas vezes eu sou amorosa em excesso porque eu tenho medo de ser mais firme e alguém brigar comigo, e alguém me maltratar, e alguém, sabe? E daí eu não quero lidar com isso e eu acabo me posicionando mais de uma forma amorosa que não é autêntica, porque às vezes eu não queria estar se falando de forma tão amorosa, às vezes eu queria ser mais direta, mas eu fico com medo. Eu tô aqui expondo uma vulnerabilidade minha, mas isso não me diminui, entende? A partir do momento que eu achar que eu ser assim me diminui e que eu tenho que superar isso, que eu tenho que me consertar, daí eu tô achando que eu sou menos. Mas quando eu consigo reconhecer isso e falar, olha, eu sou assim, hoje eu sou assim, mas eu tô olhando para isso, né? E só o fato de eu olhar para isso já me permite crescer. Porque às vezes a gente faz as coisas e nem percebe que tá fazendo, que foi o caso, né? Até semana passada. Então, quando a gente consegue olhar para isso, a gente consegue crescer com isso. Agora, e não se enxergar menos por causa das nossas vulnerabilidades, né? Agora, se a gente acha que não pode ter vulnerabilidade, a gente se sente menos e a gente quer ser algo que a gente não é, a gente quer se consertar para pertencer, para ser amado, para ser respeitado, e a gente sai desse lugar, dessa convivência que é autêntica, tá? Então, porque se eu não posso ser vulnerável, então significa que quem eu sou menos. Então, eu preciso ir para esse lugar onde eu posso ser quem eu sou, com minhas vulnerabilidades, com as minhas dificuldades, mas também com todas as minhas qualidades, né? Porque às vezes a gente também se sente mal com as nossas qualidades, né? Quem não se sente mal às vezes, uma pessoa que se sente mal às vezes porque é bem sucedido, porque ganha bem, porque é inteligente, porque, sabe, eu não quero parecer que sou, e se sente mal também com as próprias qualidades, né? Então, quando você
começa a estabelecer uma comunicação autêntica, você começa a estabelecer esse vínculo seguro, esse vínculo de confiança que só se estabelece se você tá na verdade, que foi o que eu falei que eu e Mahadevi construímos. Eu trabalho com a minha sobrinha, a Bianca, e a gente também tem uma relação bem verdadeira uma com a outra, porque a gente tem espaço para falar a verdade sem que a outra vá julgar, sem que a outra vá brigar, sem que a outra vá apontar o dedo, né? Sem que a outra vai querer consertar uma outra, uma e a outra querendo uma contribuir com a vida da outra e não julgar e não diminuir. Isso começa a criar laços de segurança na relação, nas relações, né? Sejam relações de amizade, de trabalho, relações amorosas e por aí vai. Né? E daí, esse lugar onde eu começo a expressar a minha verdade e começo a mostrar inclusive as minhas vulnerabilidades, é o lugar onde eu começo a criar um mundo, onde eu abro espaço para que outras pessoas também sejam a sua verdade. Tem um filme que eu vou recomendar para vocês que se chama assim, Quando Nietzsche Chorou. Esse filme é maravilhoso. O que acontece? Tem um médico que ele está conversando com Nietzsche e o Nietzsche não se abre para ele, não se abre, não fala sobre as questões emocionais, né? E o que acontece? Sabe quando que o Nietzsche vai começar a se abrir para ele? Quando eles vão passar uns dias num lugar distante. E daí o médico começa a se abrir para o Nietzsche. O médico, que parecia ser aquela pessoa totalmente bem resolvida, começa a contar para o Nietzsche sobre as vulnerabilidades dele, sobre as questões dele. E quando o médico começa a mostrar, né, todas as angústias, que precisa de ajuda, que precisa também de um amigo, que precisa também ser ouvido, que também tem as questões dele, daí o Nietzsche se abre. Então, quando a gente começa a mostrar a nossa humanidade, a gente abre espaço para o outro ser humano também com a gente. E ser humano é esse lugar da autenticidade. Porque é que nem se a gente parar para pensar a vitrine, né, do Instagram. Todo mundo quer postar a foto que tá mais bonito, mais bonita, né? Todo mundo quer mostrar a beleza, os momentos felizes. Ninguém quer mostrar o que não é bonitinho aos olhos do outro, né? Mas quando eu posso mostrar algo que não é bonitinho aos olhos do outro, eu abro espaço para o outro mostrar também. E a gente pode observar isso com esse movimento que está havendo em relação aos corpos, né? Aos corpos normais. Porque as pessoas estão expondo os seus corpos normais. E eu há um ano atrás, alguma coisa assim, eu lembro que eu fiz uma postagem e na foto eu tava com a perna assim bem cheia de celulite e eu falei, nossa, nunca foi tão tranquilo postar uma foto assim. Se fosse há alguns anos atrás, eu não teria coragem de postar aquela foto com a minha perna cheia de celulite, porque tá feia a minha perna. Mas hoje os corpos normais, eles são normais, né? Então a gente vê outras pessoas se expondo e a gente se sente mais forte para expor. Olha, eu também tenho. Você tem celulite? Eu também tenho. Olha aqui, tá. E daí quando eu começo a mostrar essas minhas vulnerabilidades, ou seja, a minha humanidade, eu abro espaço para outra pessoa também mostrar. Para outra pessoa não ficar querendo mostrar que ela é perfeita, que ela é incrível, que ela é bem resolvida. Não, eu abro espaço para que essa pessoa possa mostrar que ela também tem as questões dela, que ela também tem as vulnerabilidades dela. E daí a gente abre espaço para relações autênticas, relações de humanidade. Olha só que lindo, eu acho isso incrível, né? Então, consolidando para a gente fechar então nossa live, né? Quanto que custa uma comunicação autêntica, né? Se você estiver na dinâmica de que você é o certo e que o outro é errado, vai custar muito. Vai custar muito. Porque daí você depende do convencimento do outro
de que você é o certo. Porque você depende do convencimento do outro que ele enxergue o seu ponto de vista. E daí você está no lugar da preocupação do julgamento, e daí te custa. Mas se você soltar essa necessidade de que você tem que estar certo, né? Você não vai estar perdendo nada em ter essa comunicação autêntica, esse conviver autêntico, né? Porque você vai estar ganhando, porque você não vai estar em desarmonia interna. Você vai estar em harmonia interna e bem com essa sua verdade interna, não em julgamento. E se você não está julgando, o que o outro vai falar de você? Para você não tem peso, porque você não está nesse lugar de julgamento. Então você está num lugar, não é que você quer ser amado e respeitado por uma mentira, mas pela sua verdade. E só te interessa quem te ama e te respeite pela sua verdade, né? Como Mahadevi colocou aqui, se conecta com as pessoas que faz sentido na sua caminhada, né? Então, se a pessoa não faz sentido, você vai se conectar para gerar frustrações? Seria isso, então? Né? Então, daí você fica naquele lugar onde eu quero mudar o outro, você quer consertar o outro, você quer se colocar como certo e quer colocar o outro como errado. Percebe isso? Então, é preciso que a gente desenvolva a capacidade de abrir mão dos resultados. Esse lugar da fé, onde eu abro mão dos resultados e eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Não porque eu estou esperando ser amada, respeitada, porque eu preciso que alguém me aceite com a minha verdade, mas porque essa é a minha verdade. E eu confio, eu solto os resultados, porque eu sei que o que vai acontecer é com base na minha verdade e não com base num personagem que eu estou criando para ser amada, para ser aceita, para ser respeitada, tá? Senão, vai ser sempre uma manipulação para a gente conseguir algum tipo de resultado. Se eu não estiver na minha verdade, eu sempre vou estar num lugar de manipulação para conseguir algum tipo de resultado, para conseguir fazer parte da sociedade, para conseguir pertencer, para conseguir ser amado. Mas eu vou estar em desarmonia com o meu interno, com o meu coração, e isso vai ter um custo emocional, tá bom? É isso que eu queria falar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu e Mahadevi vamos fazer lives todas as semanas, tá? Queria aproveitar e convidar vocês para nosso evento que vai ter a imersão Os 4 Elementos. Vai ser no dia 20, 21 e 22 de outubro, se eu não me engano, acho que é isso. E em Socorro, então vai ser um final de semana incrível. A gente vai iniciar na sexta à noite, vai até domingo à tarde e vai ter muita coisa legal. A gente vai conviver. Deus é maravilhosa. A gente vai conviver juntas. A gente teve uma experiência muito gratificante, né, que foi desse lugar de conviver, onde eu e Mahadevi, mais 2 amigas, inclusive tem a live aqui no canal, quem quiser depois assiste, onde a gente conta como foi a nossa experiência. Então, eu e Mahadevi, a gente teve essa experiência dessa primeira viagem, onde a coisa mais incrível que teve na viagem foi o conviver, foi o espaço de conversa, foi o espaço de troca, e uma troca autêntica, uma troca onde a gente conseguiu expressar o nosso sentir. E para quem me acompanhou desde o início da live, o que eu falei, que a comunicação autêntica é esse lugar de conexão com o seu sentir. Então, a gente pôde se conectar com o nosso sentir e expressar o nosso sentir. E o nosso sentir, muitas vezes, não é que eu sou incrível, maravilhosa, né? O nosso sentir, muitas vezes, é que eu estou me sentindo insegura, estou me sentindo com medo. E, como eu disse aqui, né? Às vezes eu sou amorosa demais porque eu tenho medo que o outro brigue comigo, se eu falar do jeito que eu gostaria. Então, o nosso sentir é esse reconhecimento do que é a minha verdade. E nesse lugar do sentir, a gente cresceu muito umas com as outras. E essa viagem foi extremamente impactante,
na nossa forma de se conectar com o nosso sentir. E quando eu falo conectar com o nosso sentir, entenda como conectar com a nossa energia feminina, tá? E apesar de estarmos aqui falando de mulheres, energia feminina é uma energia que existe em todas as pessoas, né? Todo mundo tem energia feminina e energia masculina. Então é a gente fazer as pazes com o nosso feminino, a gente fazer as pazes com o nosso sentir, para a gente poder expressar de forma autêntica. Se eu quiser negar o meu sentir, eu não expresso de forma autêntica. Se eu me conecto com o meu sentir, daí eu consigo me expressar de forma autêntica. Então, a gente teve um grande salto nesse lugar de conexão com o nosso sentir, onde a gente pôde expressar isso, e dentro de uma comunicação autêntica, dentro de um lugar de respeito, sem julgamento, né? Sem julgamento à verdade do outro. Simplesmente essa troca que fez com que todos crescemos. Então, essa é a principal proposta do Projeto Conviver, que a gente possa contribuir uma com a vida da outra através desse conviver, e também que a gente possa se divertir, que a gente possa ir para a cachoeira, que a gente possa admirar o pôr do sol, que a gente possa respirar junto, se conectar. Enfim, é uma proposta bem legal, então estão todos convidados. As inscrições já estão abertas. Vai ser num lugar maravilhoso, muito poderoso, que inclusive Mahadevi fez uma live ontem, né, com a pessoa responsável do espaço. Eu até esqueci o nome dela. Qual que é o nome dela, Mahadevi? E enfim, também vocês podem assistir essa live que está aqui disponível no canal também, maravilhosa. O lugar maravilhoso, incrível, gente, vocês simplesmente vão amar, amar, amar. Então, fica aqui o meu convite, nosso convite, Mahadevi, né, para todos vocês, que vocês possam participar com a gente. E é isso, a Jéssica Bonfá, que é responsável lá do espaço. Então é isso, gente. Gratidão pela presença de vocês. Quem tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que tem interesse na viagem, que a gente passa as informações. Pode mandar e-mail pra gente também no conviverfeminino@gmail.com. E é isso. Gratidão, gratidão Mahadevi pela parceria, pela presença. E até mais. Um beijo.